Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, 2000 AD Especial Volume 1. Pois bem, esse é um lançamento que eu celebrei muito, eu já celebrei muito o anúncio disso aqui. O que é a 2000 AD, a 2000 AD? É a revista britânica de quadrinhos mais famosa, né? Lá é o lar do Juiz Dredd, por exemplo. O Juiz Dredd surge nas páginas da 2000 AD. Só que a 2000 AD ela é mais do que a revista do Juiz Dredd. Por quê? Porque é uma revista mix, na qual saem muitas séries. Toda hora está começando coisa nova na 2000 AD. E, bom, agora nós temos pela primeira vez no Brasil um título com o nome 2000 AD, 2000 AD. E o seguinte, né? Aqui nós temos algumas séries que não Juiz Dredd, que foram publicadas nessa revista lá no Reino Unido, né, lá na Inglaterra. Pois bem, a Mitos ela já trouxe conteúdo da 2000 AD antes. Só lembrando dois exemplos rápidos aqui. O encadernado Área Cinzenta, também tem a Juiz Dredd Magazine, que trazia histórias do Juiz Dredd e outras histórias do 2000 AD, e também as duas temporadas da revista Heavy Metal. Ou seja, ela já testou alguns modelos, e agora ela vem com esse novo formato, que eu vou chamar de encadernado mix. Tem 200 e tantas páginas, e aqui nós temos 4 séries da 2000 AD. 2000 AD é uma revista semanal, então as histórias saem, vamos chamar assim, picadinhas. Aqui o que nós temos são 4 arcos completos. Bom, na verdade, 4 séries com arcos completos. Poderia ser 4 arcos completos, mas poderia, sei lá, 3 séries, uma com 2 arcos. Não, com 4 séries com arcos completos. O modelo dessa revista aqui, dessa edição aqui, é o mesmo da Heavy Metal Anthology, que a Mitos inclusive lançou junto. Mas logo logo eu vou comentar a Heavy Metal para vocês. Então eu chamo de encadernado mix. Nós temos um mix de séries da 2000 AD. Achei um modelo bacana, publica no formato original, que é o formato magazine. E as séries que saem são Rogue Trooper, Zombo, Savage e Blacklight. E, gente, são autores que escrevem essas séries. Vou falar os nomes aqui, provavelmente vocês conhecem muitos deles. O Al Ewing, que está fazendo sua fama agora na Marvel, lá, o escritor que fez o Imortal Hulk. O Dan Abnett, que é um cara que trabalhou com Guardiões da Galáxia, fez uma fase muito bacana no Aquaman. Tem o Dave Gibbons, a galera deve lembrar do Dave Gibbons aí de Watchmen. O Pat Mills, que fez Hacking, por exemplo, que também é lançado pela Mitos. Enfim, são grandes nomes. E a 2000 AD ela tem uma tradição de revelar grandes quadrinistas. Uma coisa legal dessa edição brasileira é que ela emula a edição britânica. Ela emula a revista britânica. Como assim? Olha só, a 2000 AD ela tem um editor personagem, que é esse que está na capa aqui, é o Targ. Ele é um alienígena, ele que fala com os leitores, os textos, ele que tem os editoriais, são dele. Ele é um alienígena que seria o responsável pelo 2000 AD. Inclusive ele chama os escritores de droids. E os textos dessa edição são textos do Targ, né? São textos feitos como se fosse Targ falando. Ou seja, tem aí também uma... Todos os textos aí editoriais são em primeira pessoa, mas o personagem falando com a gente. Eu achei isso bem bacana, porque dá um pouco ao leitor brasileiro a experiência de ler a 2000 AD britânica. E tem uma outra coisa, que a 2000 AD ela tem muitas histórias curtas. Tem inclusive quadros, tipo Choques Futuristas de Targ. Então, é um quadro de histórias curtas. E nós temos 2 histórias curtas aqui. Uma que é escrita pelo Ed Robson e desenhada pelo John Burns, que é do Choques Futuristas de Targ, e uma Contos de Terror de Targ, que é do Gordon Rainey. O Gordon Rainey trabalha bastante com o Juiz Dredd e do Frazer Irving nos desenhos. Então também tem essa coisa das histórias curtas aqui. Mas vamos lá, né? Como eu falei, em todas as 4 histórias aqui são um arco e arcos relativamente fechados. Boa parte deles apontam para algo mais além, mas dão uma experiência ou de apresentação da série, ou de apresentação dos personagens, ou até uma coisa mais fechadinha mesmo. Vamos de série em série, a gente conversa. A primeira é Rogue Trooper. A Rogue Trooper tem roteiro do Dave Gibbons. A gente está mais acostumado a ver o Dave Gibbons como desenhista, mas aqui ele está cuidando do roteiro. A arte é do Will Simpson. Deixa eu mostrar
a arte da história. Isso aqui é o seguinte, é uma história de guerra. É uma história que fala sobre seres artificiais criados para guerrear. Sendo bem sincero, é a melhor história de Stormtroopers que eu já li. E eu gosto de Star Wars. Gosto muito, por exemplo, das Guerras Clônicas. E acompanhei a série animada. Leio também alguns livros. Mas o conceito aí desse ser artificial, o Stormtrooper é isso. Bom, pelo menos nesse contexto da República, né? Depois os Stormtroopers não são mais clones. Mas nesse contexto aí da primeira trilogia de Star Wars, eles são clones, criados para participar dessa guerra, Aqui é isso, né? São seres criados, especializados na guerra, tanto de corpo quanto de mente. E o que temos nessa história é que vai havendo uma guerra terrível e um deles desenvolve consciência e começa a pensar no porquê eles estão ali. É um massacre que eles vivenciam. Boa parte da história é a experiência desse massacre e ele criando consciência. A história ela dá uma certa guinada em determinado momento e ela vai acabar falando sobre os interesses por trás da guerra e sobre como as vidas humanas e aqui desses clones acabam importando muito pouco. Foi a história que eu mais gostei nesse mix aqui. Isso, inclusive, me surpreendeu. Eu não esperava isso. Eu esperava que outra fosse ser minha preferida, mas acabou sendo essa. E é logo a história de abertura. Bom, essa é a primeira história. A segunda é Blacklight. Deixa eu mostrar para vocês Blacklight. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Porque tem bastante página de Rogue Trooper. Vou pegar Blacklight. Blacklight é essa aqui. Blacklight é a série do Dan Abnett. O Dan Abnett e o Steve White cuidam do roteiro e o John Burns do desenho. Desenho muito bacana do John Burns. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Bom, o que nós temos em Blacklight? Uma equipe de espionagem do governo dos Estados Unidos sobre o próprio governo dos Estados Unidos. É uma equipe que responde diretamente ao presidente e ela tem a missão de espionar o próprio governo no sentido de procurar irregularidades dentro do próprio governo. E o que nós temos aqui é uma história que vai ser ligada à produção de armas químicas, a certo contexto de política internacional e a um plano para assassinar o presidente dos Estados Unidos. Esse é um arco de abertura no qual nós conhecemos os personagens. É um arco de apresentação dos personagens. Dá curiosidade para ver o que vem por aí. Deixa eu mostrar um pouquinho mais para vocês. Bom, a terceira série que aparece aqui é a série do Al Ewing. Na verdade, antes da série do Al Ewing tem uma historinha curta, um conto de terror de Targ. É bem curtinha, acho que são 3 páginas. Não, é um pouquinho mais longa. São 5 páginas, mas eu vou deixar, não vou fazer comentários não, porque esses contos curtinhos, a grande pegada é a reviravolta, posso dar um spoiler ao falar. Mas vamos para série, né? Porque vem a terceira série, que é do Al Ewing, que é Zombo, que tem roteiro do Al Ewing e desenhos deixa eu pegar aqui o nome do desenho, do Henry Flint. Aqui. Essa provavelmente é a mais inventiva, que tem o conceito mais criativo dentre as séries que aqui estão presentes. O que nós temos? Né? Nós temos uma série sobre aquele tema da colonização humana do espaço. A humanidade está colonizando o universo e ela não enfrenta grandes desafios de populações que resistem a isso, mas há planetas que resistem. Reparem, não a população, mas os planetas, porque eles têm ambientes naturais muito complicados para os seres humanos, e há planetas que são sencientes, eles resistem como que conscientemente a essa colonização. E o Zombo, ele é um zumbi, perdão, tá? Isso que dá a gravar de noite, assim, né? É um zumbi que é uma tecnologia criada pelos humanos para lidar com esses planetas complicados. A história aqui é uma história de naufrágio. Humanos naufragam num desses planetas complicados, onde tudo é inimigo. Também é um arco de colocar as peças. E essa aqui provavelmente é a história que mais vai depender do que vem depois. Não porque ela não tem um começo, meio e fim aqui.
Tem, mas é realmente um arco para apresentar os conceitos. E o Al Ewing, a gente sabe do trabalho dele na Marvel, ele vai colocando as peças aos poucos. Então tomara que venha logo a continuação, para a gente ver onde que ele vai levar nisso, aonde isso vai levar. Depois tem mais um conto curtinho, que é o dos Choques Futuristas, aí, que tem roteiro do... Opa, aqui, pegar aqui no começo que é mais fácil, do Ed Robson, e arte do John Burns. Olha só. Também vou fazer a mesma coisa, não vou entrar tanto no mérito da história, e vamos para a próxima história, que é Savage. Savage é a única história em preto e branco desse encadernado aqui. E é uma história do Pat Mills, minha gente. Savage é uma série que já existia na 2000 AD, e aqui nós pegamos um novo momento dela. Mas não tem que se preocupar, dá para entender de boa, bem de boa mesmo. O que é necessário para entender a trama tá bem explicado aqui, tá bem explicado. E é uma história que tem desenhos do Charlie Adlard. Deixa eu mostrar para vocês. E é uma trama de história alternativa. O que é história alternativa? Não sei se vocês já viram ou leram O Homem do Castelo Alto, que é uma história que diz como é que seria o mundo se os nazistas vencessem. Então isso é uma história alternativa. Você muda um fato histórico e vai criando a partir disso. Aqui é uma história alternativa. O que acontece? A perestroika, toda aquela situação de queda do Muro de Berlim não ocorreu queda da União Soviética, e também do Muro de Berlim por consequência, né? Mas assim, toda essa transição da Rússia do socialismo para uma economia capitalista, que isso não acontece. O que vai acontecer aqui é que nesse momento o Gorbachev toma um golpe de um grupo nazista. Então a União Soviética, a Rússia, vai do comunismo para o nazismo. E aí surge o tal do Império Volgano. Esse império ele conquista boa parte da Europa e ele conquista a Inglaterra. E um homem, que é esse Savage, ele tem a sua família morta nesses ataques e ele desenvolve um ódio aos volganos. Como eu disse, há histórias anteriores, nas quais nós vemos as aventuras desse Savage, mas aqui funciona de uma boa. O novo momento é que ele fingiu sua morte. Ele fingiu sua morte e ele acaba agora liderando certas frentes da insurreição, da resistência ao Império Volgano na Inglaterra, nessa Inglaterra conquistada. Gente, esse é um tema que essa coisa da ocupação por um regime fascista, um regime nazista, a gente sempre lembra da situação da França, talvez. E aí vem exatamente aqueles temas que apareceram no contexto histórico real, né? Quando a França foi ocupada pelos nazistas. O tema do colaboracionismo, o tema da resistência, tá tudo aqui. E ela tem um final, essa história, que pede que a continuação seja lançada o mais breve possível. Porque o final é o seguinte, né? O personagem começa numa situação e ele termina numa situação bem distinta. Vamos ver, tomara que a Mitos lance logo essa continuação. O arco é completo, mas é um arco que muda a situação do personagem. E a última página é a página onde nós temos, vamos colocar assim, um novo status quo para ele. Vamos esperar, não vou dizer muito aqui para não dar spoiler, né? Mas é uma série de guerra, mas de guerra dessa guerrilha de resistência ao regime. Enfim, minha gente, bom, que a gente possa ver o volume 2 logo. E a Mitos agora em 2021, ela deu um up nas publicações de 2000 AD, né? Nós tivemos aí praticamente desde junho, por todo mês, né? Teve Trifecta do Juiz Dredd, Juiz Dredd Essencial, o Guerra do Apocalipse, Slain, Heavy Metal Anthology 2000 AD especial, vai ter também agora o Juiz Dredd Essencial 2 com a saga América, enfim, tomara que dezembro também tenha. Eu celebro muito, eu gosto muito desses quadrinhos. A galera que acompanha o canal sabe o quanto que eu elogio o Juiz Dredd e gosto muito também de outras séries da 2000 AD, que venha cada vez mais e mais. Editorialmente, sente falta de duas coisas. Primeiro, de número de páginas nas páginas. Isso facilita muito minha vida na hora de comentar. Senti muito falta de números.
E a outra coisa que seria legal, pode ter, mas eu não encontrei, que seria uma indicação, tipo aqueles numerozinhos que vem na revista da Marvel da DC, de quando essas histórias foram publicadas. As histórias são histórias de agora, foram publicadas há 5 anos, foram publicadas há 10 anos, enfim, uma indicação de quando as histórias foram publicadas. Senti falta disso, mas no mais é uma edição muito bacana, uma edição muito bonita, que eu realmente torço para que, bom, dê certo e que a número 2 venha logo. Já falei isso do Juiz Dredd, repito agora, falando das histórias do 2000 AD. A Mitos realmente tem investido e tentado formatos diversos para fazer isso dar certo no Brasil. E tomara que dê, porque os quadrinhos são muito bons. Os quadrinhos são muito bons. Bom, eu sou suspeito, né? Eu curto bastante. Enfim, tá aí o meu olhar sobre a 2000 AD Especial, volume 1. Logo, logo, vamos ter aí... Não li ainda, mas pretendo ler essa semana. Logo, logo, temos aí da Heavy Metal Anthology. Enfim, minha gente, espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, de comentar, compartilhar aquilo tudo que você já sabe. Tem que lembrar também dos links patrocinados. Já tem o link da Amazon, tem o link da Panini. Caso você faça alguma compra numa dessas duas lojas, se você usar esses links, ajuda demais o canal. Vou deixar o link para 2000 AD Especial, caso alguém tenha interesse aí também. Tem também o cupom da loja da Editora Novo Século. Não tem esses quadrinhos nessa loja, mas tem diversos livros e um catálogo de quadrinhos bem interessante também, que são quadrinhos da Geektopia. Esse cupom da loja da Editora Novo Século dá 30% de desconto e você também dá uma moral pro canal caso você use esse cupom. Enfim, minha gente, jabás são um mal necessário, mas espero que tenham curtido o vídeo e, bom, e se lembrarem aí para dar uma força no canal, eu vou ficar bem agradecido. Vou parar então, valeu por ter assistido, forte abraço e até o próximo vídeo.